Olá pessoas do YouTube, aqui é o Felipe e esse é mais um vídeo do canal da sala. E eu confesso que eu já estava com saudade de vocês. Nas últimas aulas a gente tinha falado um pouco sobre a formação do Egito, a gente falou sobre política, a gente falou sobre cultura e especificamente hoje a gente vai falar sobre economia e sociedade. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente fala em sociedade no Egito Antigo é que é uma sociedade bem rígida, né? É uma sociedade de castas e que na sua maioria vão ser castas hereditárias, ou seja, eu nasci naquele grupo social, eu vou morrer naquele grupo social, os meus filhos automaticamente vão pertencer ao mesmo grupo social que o meu, certo? É uma sociedade com uma mobilidade social muito pequena, ou seja, eu nasci camponês, eu vou morrer camponês e por aí vai. A não ser em alguns casos específicos da história em que houve uma mobilidade social com a autorização do faraó, ou seja, uma pessoa só podia ascender de classe social se essa fosse a vontade do faraó, já que a vontade do faraó é divina, incontestável e tudo blá blá blá. Outra coisa é que essas castas elas vão se organizar de uma maneira que elas orbitem em volta da figura do faraó, até mesmo por uma questão de ele ser uma figura divina e tudo mais. A sociedade egípcia ela então passa a se organizar em torno da figura faraônica, né? Abaixo da pessoa do faraó e da família real vinha então a casta dos nobres, que são figuras, funcionários públicos do alto escalão e os altos sacerdotes, né? E aí tem uma das coisas curiosas na organização social do Egito é que quando o Egito se formou, não existia essa classe de nobres e de altos sacerdotes. Os nobres que existiam ainda eram os antigos chefes tribais, lá da época dos nomos, né? E foi só a partir da 12ª dinastia que os faraós conseguiram dissolver essa figura dos chefes tribais e substituir eles por uma nobreza de aparato burocrático e administrativo do Estado. Muitas vezes essa dissolução foi por meio de força, pancadaria, enfim. Abaixo então da figura dos nobres, né, do alto escalão político, vai ter a classe média, né? Vai ter ali aquela classe intermediária que tem a sua grande importância, mas, né, não é devidamente reconhecida ali no momento. Enfim, é a classe dos escribas, dos artesãos, dos comerciantes e de pessoas que prestam algum tipo de serviço especializado, tá? Abaixo deles tem a classe dos camponeses. Aliás, eu acho até que a história tem alguma coisa contra os camponeses, porque eles são sempre os últimos e tá sempre se ferrando nessa parada. Enfim. Os camponeses, na sua maioria, são analfabetos. São pessoas que vão se sujeitar a fazer trabalhos físicos, que vão se sujeitar a receber até mesmo castigos físicos por conta desses trabalhos, né? É importante lembrar que no Egito Antigo a gente tem a figura do escravo, tá? A figura do escravo, ela existe no Egito, porém ela não faz parte da sociedade. O escravo, ele não tem direito algum no Egito.
portanto, ele não faz parte da sociedade. A classe mais baixa na organização social do Egito Antigo é a classe dos camponeses. Tá? Outra coisa, a classe que vai realizar o serviço pesado, até mesmo em obras, que vai construir as pirâmides, que vai fazer os grandes templos, não são os escravos, são os camponeses. Os escravos no Egito Antigo são, em sua grande maioria, escravos domésticos. São escravos que vão prestar serviços domésticos, os serviços de construção, aquelas coisas que a gente tem na imagem, né? Das pessoas carregando pedra para construir as pirâmides e levando a escutar. As pessoas são livres, são camponeses, eles fazem parte da sociedade do Egito. A lei egípcia contempla eles, eles não são uma propriedade. Falando um pouco de economia. No âmbito da economia, a principal base econômica do Egito é a agricultura. O Egito é, em grande parte, um império que vive, né, disso, até mesmo pela questão ali das cheias do Nilo, né? Então, o que acontece? De julho a outubro era o período de inundação, né? A partir ali de novembro até fevereiro, as águas vão começar a recuar. Então, em novembro já começa a recuar, em fevereiro o Nilo já volta ao seu leito normal. Então é o período de semeadura, onde se plantava. E ali de maio a junho era o período em que se fazia então a colheita, né? Não podia ultrapassar ali o período de junho, porque já em julho as chuvas começavam de novo e o Nilo tornava a encher, tá? Então é bem nesse período aí. O que a gente tem que levar bem em conta, e o que é de extrema importância quando a gente fala de economia no Egito Antigo? É um modo de produção. O Egito vai funcionar no modo de produção asiático. E isso é uma coisa que prova adora perguntar quando se fala sobre o Egito. O que é o modo de produção asiático? O modo de produção asiático nada mais é do que um sistema de servidão coletiva. Tá? Que isso? Funciona assim. Toda a terra, o Egito inteiro, pertence ao faraó. Então todo mundo que mora ali de favor. Entendeu? Então, em troca, eles têm que plantar para o faraó. Justo, né? Você mora na casa de alguém, nada mais justo do que você faça alguma tarefa doméstica. Só que não era bem só isso, né? Ele plantava, e aí na época de inundação o faraó deslocava todo mundo para fazer as construções que ele achava que tinha que fazer, enfim, essas coisinhas assim. Então o que vai acontecer? Os camponeses, eles vão plantar. Se plantava em sua grande maioria o trigo e cevada, né? E as colheitas lá em junho, elas são repassadas para o faraó, elas são repassadas para o governo, e o governo então vai distribuindo para as pessoas, né? Durante todo o ano, até que se chegue a próxima safra, certo? Então assim, o modo de produção asiático nada mais é do que um modo de servidão coletiva, tá? Isso costuma cair muito quando se fala em Egito Antigo, se pergunta muito no que foi o modo de produção asiático. Isso não quer dizer que no Egito a gente tinha apenas agricultura. Não é isso, tá? Vai existir uma classe mercantil, vai existir esse comércio, né,
principalmente baseado em símbolos artesãos. Como o Egito ele vai ter ali dentro do seu território uma série de colinas, já perto da região desértica, mas ele tem uma produção de minérios muito grande, né? Inclusive dizem as lendas que as grandes minas da época de ouro do Egito estão até hoje perdidas debaixo das areias do deserto. Dizem as lendas, né? De que essas minas nunca foram encontradas. Enfim, faz-se uma atividade pesqueira muito grande, apesar de algumas restrições religiosas que se impõem a respeito da alimentação com peixe, né? Aí vai ter uma atividade nas pedreiras muito grande, principalmente em relação à construção civil, que era estimulada pelos próprios governantes, tá? Mas a base mesmo da economia é a agricultura, certo? Então vamos recapitular. Para efeito de prova, para efeito de vestibular, para efeito de conversa com a pessoa que está sentada do seu lado no ônibus e quer falar sobre qualquer coisa, a organização social do Egito é em castas que orbitam em torno do faraó. O Egito possui uma economia agrária com um modo de produção asiático, ou seja, um modo de produção de servidão coletiva. Pessoas que vão servir em grupo ao faraó em troca de poder morar naquela terra, certo? Bom, esse é o nosso vídeo de hoje e no próximo vídeo nós vamos ver uma história curiosíssima sobre um faraó que resolveu desafiar toda a cultura e toda a religião do Egito. Aguardo vocês e até a próxima.